Quando pensamos no Superman, sempre lembramos de atos bondosos e heróicos. Mas vocês por acaso conhecem as versões mais malignas do Superman? Fala Nerd, estou de volta e nesse vídeo de hoje veremos aqui as versões mais terríveis e poderosas do nosso último filho de Krypton, organizadas também pelo nível de poder, cara. Vamos pegar aqui as versões malignas, né, da mais fraca até chegar na versão maligna do Superman mais poderosa de todas. Então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Vale lembrar também que nessa lista eu estou trazendo apenas versões que são de fato o mesmo Superman do Clark Kent, né? Ou as suas contrapartes em outras terras do multiverso da DC Comics. Mas tem que ser o Clark Kent. Se você quiser uma lista de versões alternativas do herói, como Superman chinês ou Superman ciborgue, então deixa aqui embaixo nos comentários que aí eu trago pra vocês um ranking com todas as versões, né? Contando sendo Clark Kent ou não, versões alternativas mesmo com outros personagens. Número 1. O Her Superman da Terra 8. Começando já na onda do multiverso da DC, temos o Her Superman, uma versão que vem da Terra 8, que por acaso é uma releitura do universo Ultimate da Marvel. Nessa realidade, o planeta é chamado de Angor e é governado por uma tirania americana, onde os meta-humanos têm quase que se submeter ao ato de registro do governo. Assim como foi no MCU, né, lá no lance da Guerra Civil, que os heróis têm que ser registrados no governo. E aqueles que se negam são levados para prisões perpétuas ou então mortos imediatamente. O Her Superman inicia a sua aparição junto com outras versões dos personagens da Liga da Justiça, atacando e matando um dos vilões da história e depois participando de várias matanças e atrocidades. Porém, essa versão, né, o Her Superman, está aqui em último nessa lista pra gente iniciar aqui, pois ele foi morto facilmente pelo vilão Harvok, que é uma fusão do Doutor Destino e do Ultron, ao entrar em uma sala que anulava a sua invulnerabilidade. Então assim, ele deu muito mole e foi derrotado facilmente, por isso que a gente vai começar aqui com ele, é o mais fraco, digamos assim. Em segundo lugar temos o Superman de Lordes da Justiça, aquela animação da DC. Uma das versões mais amadas do Superman é da clássica animação, né, da Liga da Justiça, que passava no SBT. No episódio chamado de Um Mundo Melhor, encontramos uma terra alternativa, onde toda a narrativa do Superman e da Liga da Justiça era igual a que conhecemos. Até o momento em que o Lex Luthor acabou se tornando o presidente e então ele matou o Flash. A partir dali muda-se o rumo da história. Isso então desencadeia uma reação violenta do Superman, que mata o Lex Luthor no Salão Oval, que era a sala presidencial americana. Após essa ação, ele juntamente com o resto da Liga da Justiça impõe então uma ditadura. Eles dominam o mundo através de lavagens cerebrais de vilões, censura na imprensa e policiamento de qualquer opinião negativa dessa ditadura deles. Após então dominar o seu mundo, os Lordes da Justiça encontram o universo principal da animação, aonde o Flash ainda estava vivo. Eles então armam um plano para tomar o lugar desses heróis e trazer a sua forma de paz a essa nova realidade, né? Não bastava ser os ditadores lá da realidade deles, não. Eles queriam vir para nossa realidade e ser os ditadores aqui também. O Lorde Superman tem os mesmos poderes que o Superman deste universo, o universo normal, né? Porém, a sua moral é corrompida, o que leva ele a utilizar os seus poderes meio que sem controle. Só para citar um exemplo, ele utiliza a sua visão de calor no vilão Apocalipse para dominá-lo e fazer uma lavagem cerebral nele em frente a toda a cidade de Metrópolis. Esse Superman Lorde da Justiça, ele fica aqui nessa posição porque sim, apesar dele ser forte e poderoso, ele foi derrotado por uma versão do Lex Luthor usando um disruptor de energia, um aparelho que retirava temporariamente os seus poderes enquanto ele era distraído pelo Flash. Então assim, ele deu mole, foi distraído pelo Flash, foi derrotado pela inteligência do Lex Luthor. Então assim, ele é poderoso, mas comparando com outras versões aqui desse vídeo, que também são versões do Superman, obviamente são tudo bem poderosas, é bem difícil classificar, eu vou deixar ele aqui. O próximo Superman, nós temos agora o Superman da saga Cavaleiro das Trevas. Bom, tudo bem, nerds, que esse Superman não é exatamente maligno, mas foi mais corrompido pelas ideias fascistas do governo norte-americano da sua realidade. E então ele segue cegamente obedecendo, né, como uma arma e não um herói. Essa
história acontece em um futuro alternativo, onde Bruce Wayne, agora com 55 anos, não é mais o Batman, mas então ele necessita voltar a combater o crime em Gotham e então treinar o seu novo Robin. A situação acaba ficando insustentável, né, para o governo, que envia então o Superman e um grupo de elite de soldados para acabar com o Batman. Onde então ocorre uma das lutas mais memoráveis dos quadrinhos, né, e que inclusive inspirou o filme da trilogia do Batman do Nolan e também o filme Batman vs Superman. O Superman é totalmente derrotado pelo plano do Batman, que utiliza de bombas, né, de kryptonita e também uma armadura pesada ali para poder vencê-lo. Porém, o Bruce sofre um infarto e acaba morrendo no local, vencendo o Clark Kent, né, fisicamente e moralmente. Porém, é revelado depois que ele apenas usou isso como uma forma de sair do radar do governo e na verdade o Batman não tinha morrido. Ele volta no final da HQ para treinar o seu novo Robin. Ao contrário de outras versões do Superman, esse aqui acabou ficando mais fraco com o passar dos anos e sofreu com uma explosão de bomba atômica no peito que quase o matou, né? Outras versões não teriam sofrido tanto assim. E também, ao se apresentar para a luta final, né, o Bruce constata o quão mais fraco e vulnerável esse Superman acabou ficando, comparando os seus reflexos e ações com a versão dele antigamente. Então sim, esse Superman é mais fraco, eu acredito que ele mereça essa posição. No próximo da lista nós temos o Overman da Terra 10, que é o Superman nazi, né? Eu não vou completar a palavra porque senão o YouTube desmonetiza, mas é nazi. É uma versão do Superman na qual a sua nave, ao invés de cair na fazenda lá dos Kents, né, nos Estados Unidos, caiu em uma fazenda ocupada pelo regime nazista lá da Alemanha, né? Meio que no início dos quadrinhos, cara, é uma coisa não tão agradável, porque o pessoal ali da Alemanha fazem do Kal-El o Overman, o herói então do regime nazista, e usam a tecnologia de Krypton para vencer a guerra e dominar o mundo. Esse Superman reúne em torno de si uma liga de super-heróis nazistas. E tem como os últimos inimigos o Tio Sam, sim cara, aquele do posto americano, e os combatentes da liberdade, heróis de uma antiga editora, né, a Quality Comics, que tiveram seus direitos depois adquiridos pela DC Comics e passaram também a fazer parte do multiverso da DC. Esse Kal-El sofre com pesadelos com a morte da sua irmã, né, adotiva no caso ali, que era a Overgirl, um clone feminino criado a partir do seu DNA, o que deixa vulnerável psicologicamente. Isso é usado também pelos heróis dessa realidade para desorientar e assim iniciar um grande ataque, enquanto esse Superman acaba ficando meio que perdido. Durante os quadrinhos é mencionado pela Mulher Maravilha desse universo, né, a Brunhilde, que os seus poderes já não são os mesmos de antes e que os seus inimigos podem sentir o cheiro da fraqueza desse Superman, sendo exatamente o contrário do que acontece com as suas outras contrapartes, que acabam ficando mais e mais forte com o passar dos anos. Inclusive o fato desse Superman, né, ser mais fraco do que os outros, isso se prova verdade, pois durante um dos ataques, né, dos combatentes da liberdade no ninho da águia, a versão desse universo da Torre da Liga, que atira de órbita e a lança na Terra, esse Superman mal consegue chegar a tempo de tentar salvá-la. Ele acaba sobrevivendo à queda com muitos danos, porém ele não impediu a queda e nem foi mesmo capaz de salvar nenhum dos seus companheiros, né? Então meio que comparando com os próximos dessa lista, ele não é tão poderoso assim. Eu vou deixar ele aqui nessa posição. Em quinto lugar temos o Superman do Snyder Cut. Após uma longa campanha dos fãs, finalmente tivemos ali o acesso ao filme Liga da Justiça do Snyder Cut, né, com a sua visão original pro roteiro final do filme. E na parte final ali dele temos uma grande reviravolta, pois em um dos sonhos do Bruce Wayne, que é o Batman, ele vê o que acontecerá no seu futuro. Após então a morte da Lois Lane, o Superman nesse futuro sofre uma forte lavagem cerebral pelo Darkseid, se tornando o seu servo. Assim então ele executa o Aquaman e ajuda o Darkseid a devastar toda a Terra. Esse Superman é muito poderoso, tendo vencido o Apocalipse, o Aquaman, o Lobo da Steppe e dizimado boa parte do seu universo. É uma pena que não tivemos a continuação dessa história, cara, mas é uma baita de uma versão maligna do Superman. Próxima versão maligna do Superman, temos agora o Super Doomsday, né, de Superman e Mulher Maravilha lá de 2012. No universo principal da DC, o Superman viveu um dilema típico do médico e o monstro, né, ou no caso dele, Superman e o Apocalipse. Em uma luta contra o vilão, ele se viu obrigado a rasgá-lo ao meio para conseguir, né, derrotar e em seguida suga a toxina que estava no corpo, né, do Apocalipse. O que o herói não sabia é que isso era uma armadilha e aos poucos foi transformando essa versão do Superman no Super Doomsday, uma meio
que fusão ali do Superman e do Apocalipse. Ele tenta evitar, né, a transformação, mas aos poucos vai sendo tomado pelo vilão e acaba então por matar o inimigo impiedosamente, sendo declarado como inimigo até mesmo do Estado. São enviados então pelo governo os vilões Metallo e Atomic Skull para tentar matar o Homem de Aço, mas apenas conseguem acelerar sua transformação em sua forma final. Para tentar conter a transformação, ele é levado para o espaço pela Mulher Maravilha, enquanto ele busca achar uma cura e então tentar mantê-lo, né, sob controle. A Liga da Justiça até mesmo consegue trazer o Clark Kent de volta, porém sem curá-lo do problema. E quando o Brainiac ataca a Terra, o Clark volta à sua forma monstruosa para lidar com esse vilão. Ele ocupa essa posição na lista, pois além de contar com os poderes do Superman, quando ele entra no modo Super Doomsday, todos os seus superpoderes ainda são aumentados, né? Ele tem a sua pele revestida de ossos, né? Além disso, ele também fica invulnerável à Kryptonita. Porém, tem uma consequência negativa disso tudo. Ele vai se tornando mentalmente instável até perder a sanidade. Então acaba que é uma versão sim que se torna maligna e corrompida do Superman, só que é muito poderosa, por isso está à frente aqui de outras versões. Agora temos o Ultraman da Terra 3. Vamos lá, nerds. Essa versão é bem apelona. O Ultraman vem da Terra 3, onde quase tudo é invertido, inclusive os heróis e os vilões. A realidade desse Ultraman é bem cruel, pois ele cresceu com pais adotivos viciados e abusivos. E além disso, o seu pai biológico, né, kryptoniano, o Jor-El, colocou uma fita para rodar infinitamente em sua nave, o ensinando desde pequeno a como ser cruel e tirano. Quando então ele cresceu, ele formou o Sindicato do Crime, reuniu ali aliados e dominou todo mundo, cara, vencendo todas as ameaças e partindo para dominar outras realidades. Ele fica nessa posição pois a falta de moral libera ainda mais o seu potencial, afinal ele não tem que se conter, e a sua principal fraqueza, né, a Kryptonita, nesse universo, ao invés de enfraquecê-lo, o deixa mais forte, e ele a usa como se fosse uma droga, cara, fica injetando ele toda hora. Próximo Superman temos Superman Red Son, o Superman da história entre a foice e o martelo. Esse Superman, né, conta-lhe a história de uma versão do Kal-El que caiu na União Soviética durante também a época da Guerra Fria. Ele cresceu com a ideia de um mundo stalinista, né, um ditador soviético que se baseava no comunismo e passou a querer auxiliar o mundo a partir desse ponto de vista. Aos poucos então ele foi se aproximando do líder Stalin e quando ele morreu, esse Superman então assume relutadamente, né, a liderança do país. Aos poucos ele foi aumentando a sua influência no mundo, dominando e impondo o seu regime ditatorial, apenas sendo recusado pelos Estados Unidos. Porém, para garantir a paz, ele funcionava como uma espécie de Big Brother, sempre vigiando o mundo todo e tudo aquilo que eles falavam ou faziam com a sua super audição e supervisão. Além também de se valer de uma espécie de lavagem mental para transformar inimigos em operários obedientes. Era uma versão bem cruel do Superman também. Entre os seus muitos feitos, ele conseguiu vencer facilmente um clone criado pelo Lex Luthor a partir do seu próprio DNA, e todas as defesas criadas pelo plano final do Lex Luthor em sequência, cara. Por exemplo, uma tropa inteira de fuzileiros Lanternas Verdes, que era um super grupo de marinheiros que utilizava a força do anel dos Lanternas Verdes, cara. E esse Superman venceu todos eles facilmente. Esse Superman também venceu a Mulher Maravilha, que era uma ex-aliada sua, né, e também as suas guerreiras, as Amazonas. Essa versão do Superman também venceu vários vilões, né, cooptados por Lex Luthor, como por exemplo o Apocalipse, Parasita e o Atomic Skull. Ele é tão forte que inclusive sobreviveu à explosão de 6 buracos negros no peito, cara. E ele voltou pra Terra de boa. Ele é imparável em sua realidade, sobrevivendo a tudo e a todos, tendo como único ponto fraco mesmo a sua consciência, que ainda busca paz por mais que ela seja desvirtuada. Mas é uma baita de uma versão maligna do Superman bem poderosa. Próximo aqui temos o Superman do Reino do Amanhã, uma versão bem famosa do Superman. Uma forma para fazer o Superman virar, né, pro lado do mal é matar a Lois Lane. Nessa versão aqui, o Coringa mata todos os funcionários do planeta diário, incluindo a Lois Lane. O Superman e um jovem herói ali conhecido como Magog vão atrás então do Coringa. Magog encontra o vilão primeiro e o mata, sendo aclamado pela população e absolvido pelo crime de assassinato. O Clark Kent, né, o Superman, não concorda com o apoio do povo, que prefere um herói que mata, ao invés de tentar salvar as pessoas, né? E então essa versão do Superman, né, ele resolve se isolar por anos em sua fortaleza da solidão. Isso faz com que os principais
principais heróis, né, se separem, passem a cuidar separadamente de cada um do seu pedaço de mundo. Muitos anos depois, uma nova geração de meta-humanos poderosos domina o mundo, fazendo dele um palco de lutas sem se importar com a população em geral, causando várias baixas civis. A Diana, que é a Mulher Maravilha, ela vai então atrás do Superman, né, porque tava tendo toda uma bagunça no mundo, então ela implora pro Superman a voltar, né, a botar paz no mundo. Com isso, né, o Superman colocaria ordem em todo mundo e faria também com que os seus antigos aliados voltassem a formar a Liga da Justiça e assim teria paz. Esse Superman então inicia uma campanha para reunir os meta-humanos sob o seu controle. Os que se negam vão parar em uma prisão criada exclusivamente para eles, se tornando então nesse processo um ditador, cara, no mundo, ignorando a ONU e os governos mundiais. Tudo então culmina em uma batalha de 3 facções: a do Superman e dos seus aliados, uma outra liderada pelo Batman, que não concorda com a ditadura imposta pelo seu antigo amigo, né, no caso o Superman, e a terceira orquestrada pelo Lex Luthor, que libera ali os prisioneiros meta-humanos, né, para causar o caos e lutarem contra esse Superman. A ideia desse Lex Luthor era para reunir essas 3 facções e com uma grande explosão destruir todo mundo. Essa versão do Superman está muito mais forte, né, devido também aos seus muitos anos expostos ao sol amarelo, inclusive se tornado imune à kryptonita, e ele também sobreviveu a uma explosão nuclear, além também de ter caído na porrada com o Capitão Marvel, né, e levado a melhor, né, no caso o Capitão Marvel, que era o Shazam. Inclusive, essa versão do Superman do Reino da Manhã já bateu de frente com a versão do Superman do universo normal e meteu o pau no Superman do universo normal. Essa versão aqui também já até mesmo meteu a porrada no Hércules, né, que também tem poderes divinos. Próxima versão maligna do Superman, temos agora Superman Filho de Apocalipse. Nessa lista aqui já tivemos versões do Superman nazista, né, corrompidos pelo Darkseid, dominado por um governo fascista e até mesmo um Superman soviético. Mas essa versão aqui vai além, cara. Metron é uma entidade do universo da DC ligada aos Novos Deuses, também ligada ao Darkseid. Metron então busca o conhecimento infinito. E uma das suas experiências, ele resolve tirar o Kal-El da sua rota para a Terra e entregá-lo para o vilão Darkseid. Assim então o Superman se torna um dos filhos do Darkseid. Ele cresce sendo treinado como um grande guerreiro para ser uma arma do vilão e para destruir os seus eternos inimigos, né, os Novos Deuses, e assim conquistar o universo. Assim que esse Superman, esse filho do Darkseid, atinge a maturidade, além dos seus poderes inatos de kryptonianos e o seu treinamento, ele também recebe uma armadura negra, que dá a ele acesso aos poderes geotérmicos, né, de Apocalipse, que mantém também os seus poderes assim no ápice, cara. Ele é o responsável pela destruição do planeta dos Novos Deuses, porém ele foi confrontado pelo Pai Celestial, né, a contraparte do Darkseid, que lhe conta sua verdadeira origem e o teleporta para a Terra junto com os outros Novos Deuses. Após então entender como ele foi manipulado, ele acaba se unindo aos Novos Deuses, né, e com uma sobrecarga de poder em sua armadura, ele mata o Darkseid e volta para Apocalipse, para destruir então o reinado do vilão, se tornando assim o novo soberano de Apocalipse. Além da sua armadura, que aumenta os seus poderes no máximo, né? Essa versão também conta com um treinamento de guerra de Apocalipse, onde apenas os mais fortes sobrevivem, tendo matado vários guerreiros em seu treinamento, né? E acabado com um dos mais fortes vilões de todo o universo da DC, o Darkseid, cara. É uma baita versão do Superman. Não podemos esquecer também do Superman do universo de Injustice, um dos universos, né, atualmente assim, mais famosos e aclamados, que é o universo de Injustice, seja pelo jogo ou então pelos quadrinhos ou até mesmo agora pela animação. Todos nós gostamos desse universo Injustice, cara. E o Superman dessa realidade não poderia ficar de fora dessa lista também, porque ele é maligno, né? Se liga só. Como eu já falei, a receita pro Superman virar pro mal se repete novamente aí com a morte da Lois Lane. Porém, dessa vez, o processo foi um pouco mais doloroso pro nosso herói. O Coringa sequestra a Lois Lane e ao encontrar o palhaço do crime, ele se vê diante também do Apocalipse. E para evitar que alguém seja ferido na briga, o Coringa sequestra a Lois Lane, que estava grávida, cara, e faz com que o Superman achasse que essa Lois Lane, que era a esposa dele, mãe do filho dele, fosse o Apocalipse. Então o Superman pega essa Lois Lane, leva pro espaço, né, ele estava achando que era o Apocalipse, e mata a Lois Lane. Só que ele não sabia que ele também estava matando o amor da sua vida e o filho dele que estava na barriga da Lois Lane. Assim que esse Superman mata, cara, essa Lois Lane achando que era o Apocalipse, ele começa a ver nitidamente que era no caso a Lois Lane, e aí acabou, ele começa a enlouquecer. E assim, pra piorar, né, a situação, após o coração da Lois Lane parar de bater, uma bomba nuclear ainda explode em Metrópolis, matando
todos os habitantes, todos os conhecidos do Superman. Furioso, o Superman parte em encontro do Coringa e o mata brutalmente, atravessando o seu peito com o braço, chocando até mesmo o Batman que estava ali presente. Após isso então, esse Superman mergulha cada vez mais em um estado de luto, aonde emerge com uma sede de vingança e vontade de policiar o mundo. Ele então declara na ONU que irá impor a paz no mundo e chama os heróis para trabalharem com ele. O Bruce vê que o Superman está transtornado e aquele plano de policiar o mundo iria causar muito mais mal do que bem. O Batman então reúne um outro grupo de heróis que não estão concordando também com o Superman. Em um plano para descobrir o que o Superman estava fazendo, o Batman e o Caçador de Marte sequestram a Mulher Gavião e a substituem pelo Marciano, transformado. Quando o plano é descoberto, o próprio Superman vai com seus aliados até a Batcaverna e ali, cara, encontram o Caçador de Marte, que havia assumido o lugar do Batman. Nesse ponto, a situação acaba em uma luta, onde o Superman cruza a linha e mata um antigo aliado, pela primeira vez, utilizando seus olhos lasers para matar o Caçador de Marte. Ele então instaura uma ditadura no mundo, tendo apenas o grupo do Batman, como rebeldes declarados. Esse Superman, cara, tava tão cruel e louco que ele até mesmo recruta antigos vilões para sua causa, como o Sinestro e o Adão Negro. Em um dado momento, ele chega a receber um anel de poder amarelo, onde maximiza ainda mais os seus poderes, mesclando o seu poder kryptoniano com o poder do medo do Anel Amarelo. Em sua jornada, ele chacina milhares de cidadãos comuns, aliados, heróis e vilões, e acaba com boa parte da tropa dos Lanternas Verdes, sendo então necessário que o Batman busque a ajuda de heróis de outros universos, inclusive de um outro Superman, para então tentar conter esse Superman, do universo de Injustice. Última posição, temos agora o Superboy Prime, Vamos entender por que essa versão tá aqui, no último lugar, como a mais poderosa. No universo Prime dos quadrinhos da DC, da onde vem esse Kal-El, Krypton, que é o planeta natal do Superman, não explodiu, mas em seu lugar, o planeta foi engolido pelo Sol. E isso, nerds, faz uma grande diferença, pois nenhuma kryptonita escapou do planeta, e devido a isso, essa versão não tem nenhuma fraqueza. Ele foi enviado à Terra e criado pela família Kent normalmente, inclusive recebendo o nome também de Clark Kent. Ele cresceu em uma realidade onde não havia super-heróis, e vilões, porém haviam gibis, histórias em quadrinhos contando histórias sobre vários personagens, inclusive de um Clark Kent que era a identidade secreta de um Superman de uma outra realidade. Devido a isso, os seus amigos o apelidaram de Superboy porque ele tinha o mesmo nome do Clark Kent dessas histórias em quadrinhos. Porém, aos 15 anos, tudo isso mudou com a passagem do cometa Harley, que desperta então os seus poderes. O Superman da Terra 1, o mesmo que era retratado, em seus quadrinhos, é levado ao universo Prime e ele encontra esse Superboy. E aí na grande saga Crise das Infinitas Terras, um evento que acabou com o primeiro multiverso da DC, ele se sacrifica junto com outros personagens para deter o vilão da saga, o Anti-Monitor, que apagou todas as terras, exceto a terra principal da DC. E então ele acaba sendo salvo e indo viver em uma dimensão paraíso, onde começa a enlouquecer aos poucos, observando tudo o que acontecia na terra restante e sentindo falta também da sua terra natal, a Terra Prime. Frustrado e enlouquecido, ele então soca a barreira da realidade que separava aquele paraíso da terra restante, causando então ondulações que mudaram fatos do universo da DC, como por exemplo a ressurreição do Jason Todd, que foi o segundo Robin. Quando então ele consegue escapar, ele ataca o Connor Kent, o Superboy dessa realidade, e enfrenta ao mesmo tempo os Jovens Titãs e também a Patrulha do Destino e toda a Sociedade da Justiça, aonde ele derrota todo mundo, inclusive acaba matando alguns desses membros. Após ser contido, ele é levado para uma instalação de sol vermelho para ser aprisionado. Porém isso não dura e ele volta para um novo contra-ataque, trajando uma armadura que potencializa ainda mais os raios solares. E isso, obviamente, aumenta o seu nível de poder. Ele enfrenta vários heróis ao mesmo tempo, cara, e em um ataque do Adão Negro é descoberto que o Superboy Prime também é invulnerável à magia, além de kryptonita, cara. Em um plano de resetar o universo, ele decide também acabar com Oa, o planeta natal dos Lanternas Verdes, e causar um novo Big Bang. Começou com Big Bang. Ele consegue, cara, vencer
todos os 480 quilômetros de barreiras que os Lanternas Verdes invocaram, cara. Ele inclusive matou 32 membros da tropa dos Lanternas, cara, nessa invasão. Porém, com o uso do Sol Vermelho, o Superman da realidade principal, enfim, conseguiu subjugá-lo. Pois em um ataque da tropa dos Lanternas Amarelos a Oa, né, onde o Superboy estava preso, ele conseguiu escapar novamente e se uniu ao vilão Sinestro, recebendo também um anel de poder amarelo e criando assim uma nova armadura para infundir ainda mais poder dentro de si. Bom, nerds, esse personagem, né, o Superboy Prime, fez muitas outras coisas, tem vários feitos que eu posso sim trazer em outros vídeos pra vocês. Mas só pelos feitos ditos até aqui, cara, ele com certeza garante essa primeira posição como a versão do Superman maligna mais poderosa de todas. Ele é invulnerável, né, à magia, à kryptonita e detém uma armadura que aumenta o seu poder, e sempre que ele consegue escapar, é preciso que todo o universo, até mesmo versões de outros multiversos às vezes, né, se unam para conseguir pará-lo de tão poderoso que esse cara é. Mas é isso, nerds, a lista fica por aqui. Me digam nos comentários aqui se vocês concordam com ela ou não. Tem algum Superman que é mais poderoso que você acha, né, de versão maligna, né, claro. Comenta aí, deixa o like também e te vejo aqui no próximo vídeo. Valeu!